Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo. Hoje, segunda-feira, estamos começando mais uma semana. O tema de hoje é liderança masculina e eu quero começar com um texto. Liderança, uma crise ou uma prioridade? Qualquer que seja o nome dado, parece óbvio que nossa sociedade enfrenta uma crise de liderança. Em geral, lideranças ousadas e exercícios de autoridade são recebidos com ceticismo, quando não com total desdém. Eu acredito que isso esteja acontecendo por dois motivos. Primeiro, em nosso orgulho pecaminoso, todos oferecemos uma resistência ao sermos liderados, especialmente em um país como a América, onde a independência é altamente valorizada. Segundo, estamos todos familiarizados com líderes que usaram seu poder para enriquecer as próprias vidas, abusando daqueles que foram confiados a seus cuidados em vez de abençoá-los. Há, portanto, uma necessidade urgente e vital em nosso mundo atual de homens que sejam líderes no verdadeiro sentido da palavra. As Escrituras fornecem bons exemplos para nos inspirar e preceitos para nos guiar em nossa busca por nos tornar líderes sob o senhorio maior de Deus, líderes que são servos de Deus e de seu povo querido. Deus concede tal liderança como meio para abençoar a terra. Ele é fiel em prover líderes servos assim para seu povo e ele chama os homens cristãos para que exerçam o senhorio em seu nome. Temos o texto em Efésios 4, de 11 a 13, 1 Pedro 5, de 1 a 5. Nós vamos atender a esse chamado? Como Davi cantou no final de sua vida? Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. 2 Samuel 23, 3, 4. Texto do livro Homens de Verdade, de Richard Phillips. E quem compartilhou esse texto comigo foi ele, o pastor Tiago Henrique, que estará aqui com a gente para falar sobre liderança masculina. Olá, pastor, boa tarde. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo hoje. Liderança masculina, um assunto importante e relevante na nossa sociedade e na nossa igreja, né? Como que nós lidamos com isso biblicamente. Muito bom. E, pastor, para a gente falar desse assunto, a gente envolve, assim, também as questões de como as pessoas, os homens também, se relacionam nos trabalhos da igreja, nas atividades. E, por falar em atividades, antes de a gente dar início ao nosso tema de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os cursos do aconselhamento bíblico que, né, já iniciaram, não já? Ou está com a data já? Fala um pouquinho sobre esse curso, pastor. Bom, que boa pergunta, porque nós estamos aqui a todo vapor trabalhando na área de aconselhamento bíblico, o pastor Alberto, eu e outros conselheiros também. Estamos servindo a igreja local por meio do aconselhamento e temos cursos já agendados. Nós temos a escola de aconselhamento, que é maior, né? E por meio dessa escola, então, são oferecidos alguns cursos. Por exemplo, um curso básico em aconselhamento bíblico, ou chamado de treinamento básico em aconselhamento bíblico, que começa dia 2 de março, numa terça-feira à noite, das 19 às 21h45. E sabe o que é interessante desse curso? Você que está nos assistindo de qualquer lugar do mundo, você pode fazer esse curso. Por quê? É totalmente online. Ai, que ótimo, que facilidade. Exatamente. Então, nós recebemos muitos pedidos de ajuda com relação a acompanhar pessoas, a falar de aconselhamento. Então, nós fizemos um curso, preparamos um curso para disponibilizar de modo online com professores excelentes, como o pastor Alberto, do nosso ministério aqui, Sim. Larissa Ferraro. Ai, que delícia! Exatamente, a escritora, a autora do livro Mulheres e Sexo, ela vai dar pelo menos 2 aulas. Pastor Fernando Ferreira de Souza, que é vice-diretor ou diretor de cursos da ABCB. Nós temos o Tiago Moreira, que também é da ABCB. E eu vou lecionar também, sou da ABCB. Então, nós temos um grupo ali de pessoas para poder ensiná-los. E se você quiser conhecer sobre o curso e quiser fazer a sua inscrição, você pode ir no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e naquele carrossel que fica em cima, tem lá treinamentos de aconselhamento para o ano.
Quando você clica, você vai para um site, para um outro site, e lá tem o treinamento básico, tem a escola de aconselhamento com cursos maiores, né, de 3 anos, que você pode também receber. Vamos falar sobre personalidade humana, que o pastor Alberto vai dar a aula também, e outro módulo que vai começar. Então, lá você tem todas as informações com os horários, e também será online. Olha que ótimo, O curso maior dando oportunidade. Então, ou você entra no site da IPP Pinheiros, ippinheiros.org.br. muito obrigado. Ou você pode ir na minha rede social, tgh.silva, no Instagram, achar o meu perfil. Na descrição do perfil tem um link para fazer a sua inscrição no curso de treinamento básico e conhecer os outros cursos também. Legal. E aí já fica a dica, gente, da rede social do pastor Thiago para você seguir direto, sempre. Ele tá postando uns vídeos, ele posta devocionais, posta muita coisa interessante que vai te ajudar com certeza. Eu sigo e direto tô lá assistindo algum material que ele compartilha com a gente. Pastor Thiago, para a gente encerrar, qual que é o público-alvo? Quem pode fazer esse curso? Olha, esse curso são para pessoas que querem conhecer o aconselhamento bíblico, que já conhecem e têm aquela dificuldade de pensar assim, porque o que nós pensamos nesse treinamento, principalmente o básico e também a escola de um modo, né, mais abrangente, existem muitas questões com relação a como é que eu ajudo as pessoas? Sim. Como eu abordo um tema de depressão? Como eu abordo um tema de educação de filhos? Enfim, vários. Então ali nós deixamos uma parte teórica e uma parte prática para que essas pessoas possam ter o conhecimento com relação a ajudar outras pessoas. Inclusive, né, fazendo aqui um outro merchan, Claro, fica à vontade. nós temos o nosso programa de aconselhamento que vai servir também como uma base para esses cursos, porque ali no programa de aconselhamento que vai ao ar às quintas, às 14h30, nós temos, então, vamos falar sobre casos de aconselhamento bíblico, alguns reais, né? Nós vamos trabalhar casos, estudos de caso, que pode ser, inclusive, né, um material para você estudar também. Então, nós vamos trazer casos de depressão, casos de pânico e tantos outros, e ali a pessoa pode ter todas as informações para que possa também trabalhar e ter material. Então você está munido aí de várias coisas, de vários materiais que a IPP-TV tem feito, né, tem preparado, e também a escola de aconselhamento bíblico junto com o centro. E é importante dizer que Deus tem nos dado a grande bênção da parte dele, de não só ensinar sobre aconselhamento bíblico, mas de praticar aconselhamento bíblico aqui no Centro de Aconselhamento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então nós temos um centro com vários conselheiros aqui e nós estamos ensinando também aquilo que nós praticamos aqui. Então fica aí o convite para você poder conhecer, para você poder entrar no site e aí explorar tudo que você tem, que nós estamos disponibilizando de material e também de curso. Muito bom, pastor. Obrigada pela informação. Você que está em casa, conseguiu anotar? Entra no site e lá você consegue todas as informações e também a página do pastor, caso tenha ficado alguma dúvida. Mas é importantíssimo, é muito legal esse curso. Fica essa dica aí para vocês, hein? Pastor, liderança masculina, por que é tão importante falar deste tema? É tão importante, primeiro, porque está nas Escrituras. Ótimo. Isso seria a máxima de uma resposta, né, mais pontual assim. Mas também, Tainá, é importante falar de liderança masculina, liderança bíblica masculina, porque isso envolve várias áreas da vida das pessoas, das famílias. E é interessante que muitas famílias sofrem por falta de liderança masculina, muitas igrejas sofrem por falta de liderança masculina. Nós sabemos que os homens têm suas rotinas, né? Nós temos as nossas rotinas, o nosso trabalho, temos tantas coisas para fazer e às vezes então negligenciamos aquilo que é importante com relação ao mandato bíblico, que é o mandato da masculinidade, da liderança bíblica. Então é importante porque nós vivemos uma crise hoje. E essa crise, ela tem afetado as famílias, as igrejas, né? Propriamente no aconselhamento, nós atendemos famílias onde falta liderança masculina e também a questão do próprio aprendizado, porque nós vivemos numa cultura hoje que traz algo cultural relacionado ao feminismo, né? Que veio quebrando aí vários princípios das escrituras, obviamente, e isso às vezes inibe o homem de se colocar como um líder amoroso, sacrificial, nós vamos falar disso depois, para cuidar da sua família, aderindo às questões culturais que temos hoje para então trazer a ideia de que eles vão perdendo lugar. E também é importante falar porque existe hoje aquela ideia, basicamente duas ideias diferentes no meio cristão, que é o igualitarismo, né, que é a ideia de que homens e mulheres são iguais, e realmente são iguais, porém, uma observação,
A igualdade, né, nessa questão que as escrituras falam é de ser e não de vocação. O homem tem uma vocação, a mulher tem uma vocação. Mas diante do Senhor, ambos são iguais, que nós chamamos na teologia de ontologicamente. Quer dizer o quê? O ser deles são iguais, o valor criacional são iguais. Por outro lado, eles são diferentes em vocação. Deus deixou isso muito claro quando ele deu o mandato masculino, quando ele fala em Efésios capítulo 5, né, da vocação do homem, da vocação da mulher. Então, existe essa ideia de igualitarismo, né? Essa ideia vem de uma visão teológica que diz que a queda de Gênesis capítulo 4 foi que deixou a mulher como submissa e o homem como líder. Então, depois em Cristo é restaurado, ou seja, eles se tornam iguais, tendo e exercendo as mesmas funções. Isso, na verdade, não vem, né, não tem um pensamento bíblico. Uma outra visão não é o igualitarismo, mas realmente é o ser diferente, mas com vocações também diferentes. Quer dizer, eles são diferentes na vocação que Deus deu para o homem e para a mulher. Por isso que é importante falar sobre isso, tanto de um nível teológico, né, para explicar para as pessoas com relação à redenção em Cristo Jesus, quanto também para mostrar que essa questão administrativa de Deus, que nós chamamos na teologia, né, que a administração, isso é muito importante para a função, para a funcionalidade das famílias. Né? Por que muitas famílias são disfuncionais hoje? Porque cada um não exerce o seu papel. Então, às vezes, quem manda é o filho, e aí tem toda aquela dinâmica que traz, obviamente, consequências para a família. Trazendo consequências para a família, traz consequência para o trabalho, para a sociedade, e traz consequência para a igreja local, onde falta, né, homens envolvidos e perseverantes no trabalho do ministério do Senhor, como líderes, liderando a igreja do Senhor. Muito bom. E pastor, o senhor falou, cada um tem a sua função, o seu trabalho. E aí a gente pode fazer aquela pergunta, qual o mandado masculino, né? Qual que está ali na Bíblia para o homem? Exatamente. Nós temos em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Depois, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O mandato masculino que nós encontramos em Gênesis capítulo 1 e 2, na criação, ter domínio sobre a criação, Deus deu de forma generalizada ao homem e à mulher, mas é interessante que tem um momento que quem nomeia os animais? Eu vejo sempre o homem, mas a mulher tem... Não, o assim, homem. Não, numa questão de dominar a terra, né, tanto o homem quanto a mulher recebem isso de uma forma geral. Mas existe um mandato específico onde o homem se torna, entenda essa palavra que eu vou dizer, representante do Senhor para ser o Senhor também sobre a criação. Tá. Porque, como nós vemos e percebemos isso? Nós temos o homem, quem é que nomeia as coisas? Interessante, olha só que legal. Quando chega em Gênesis capítulo 1, você vê Deus nomeando as coisas. Você vê o Senhor chamando o sol de sol, né, a luz de luz, que haja luz, e categorizando os animais, né, aqueles terrestres, aqueles que são aquáticos. Então você percebe o Senhor Deus Criador trazendo, né, e nomeando como o Senhor da criação. E quando Deus dá o mandato para Adão, depois o Senhor cria os animais, Adão recebe os animais e os nomeia, trazendo a ideia de que ele seria o representante do Senhor na criação. Ele vai representar a Deus na sua autoridade. E também o Senhor o chama e diz: você vai cultivar e você vai guardar. E é interessante que esses dois conceitos não é somente no jardim, naquele momento era no jardim, mas depois isso vai tendo um crescimento no desenvolvimento da revelação bíblica, onde nós percebemos em Efésios, por exemplo, Paulo diz sobre a disciplina que o homem deve exercer sobre o seu filho, sobre a sua família, e ele expande a ideia do cultivar e do guardar, que é o mandato, né, masculino, mas isso vem desde Gênesis, Deus autorizando o homem para ser o seu representante, para ser o líder na sua criação. Então, vem daí de Gênesis, e não é simplesmente uma
um mero conceito social, como dizem muitas pessoas, mas é exatamente uma comunicação do próprio Deus com o homem para que ele pudesse liderar a sua criação e depois a sua família. Muito bom, pastor, super interessante. Me corrija aqui agora já. Às vezes, quando eu tô conversando com as pessoas, eu conto uma historinha, fugindo aqui. Eu falo assim, porque Deus, quando fez o homem, ele o fez no mato ali, na floresta, e aí ele trabalhou, ele cuidou e teve toda aquela coordenação, você vai fazer isso, isso, isso. E aí, quando Deus viu o homem já preparado, no momento certo, ele fez o jardim e o pôs lá junto, né? Pôs ele lá e aí veio a Eva. Sim. A Eva já veio dentro de um jardim, não mais fora dele, mas num local chamado lar, que a gente pode dizer. Eu posso continuar contando assim, nesse cuidado, de que aí veio essa outra fase da mulher para cuidar ali com ele, ajudar do jardim, e ambos tendo as suas responsabilidades, né? Sim, é interessante que quando Deus fala que vai criar a mulher, ele fala, fale uma auxiliadora idônea, Isso. né? A palavra auxiliadora é usada nas Escrituras, somente nos Salmos, para se referir ao auxílio de Deus para com o seu povo. Ai, que ótimo! Então, eu vejo assim o ministério, por isso que vocações são diferentes, o ministério da mulher é tão belo que ela, obviamente que ela não toma o lugar de Deus, só para a gente poder entender, mas a minha esposa me auxiliar, ela está representando a pessoa do próprio Deus como auxílio para a minha vida. Então, todas as vezes que uma esposa auxilia o seu marido, ela está pregando, mostrando, ensinando a ele como que é o auxílio de Deus para a vida do seu povo. Então, isso é importante, o ministério da mulher para o homem. Então, perceba que a sociedade, até mesmo o feminismo, trouxe a ideia de que a mulher cumprir isso é vergonhoso. Ou seja, é algo que não é prazeroso, mas Deus está dizendo, eu lhe dei um ministério onde o seu auxílio vai representar o meu próprio auxílio com o seu povo. E tem mulheres, infelizmente, rejeitando isso e acolhendo filosofias do mundo, inclusive o próprio homem, às vezes, não permitindo que a sua mulher o auxilie em amor e graça. Então, isso é importante. Imagina, que ministério que você recebeu. Ai, que lindo. Cada vez que você auxilia o Dal, você está mostrando para ele como é o auxílio do próprio Deus para com o seu povo. Ai, gente, por isso que a gente às vezes quer buscar mais dedicação, mais ensino para a gente tentar dar o melhor ali, né? Exercer de forma idônea, boa, Exatamente. Agradável. E, você fica a dica aí, Diário de Eva é um programa que vem trabalhando isso gradativamente, todas as quartas-feiras. Pastor, hoje nós vivemos uma crise na liderança masculina. Ok. Quais os possíveis motivos disso? Você falou de 2 naquele texto que você leu, eu quero emprestar isso de você. Claro, até porque você compartilhou. O primeiro motivo é a dificuldade que nós temos por causa do nosso coração em ser liderados. O que isso significa? Nós queremos ser rebeldes. Exatamente. Então, claro que a ideia de liderança hoje, quer dizer, eu vou me submeter, tanto que aquele texto que nós encontramos em Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muita gente usa, às vezes, esse texto de forma equivocada, mas esse texto está se referindo ao contexto de liderança e submissão. Então, pela ansiedade de jovens em se submeter à liderança da igreja, os mais velhos, e daí o Pedro escreve dizendo, olha, se humilhem debaixo da mão de Deus, da potente mão de Deus, e aí então você pode lançar sobre ele a ansiedade e cumprir esse princípio de submissão. Então, nosso coração é caído, nosso coração é pecaminoso. É claro que Deus tem a sua imagem perfeita lá em Gênesis, mas com a queda isso foi manchado. Então, o nosso coração não quer se submeter. E eu falo isso não só com relação às mulheres em si, mas a todos nós, aquele princípio que Paulo diz no sentido de ser submisso ao próprio Deus, para que nós possamos cumprir muito bem a nossa vocação como homem e como mulher. Então, primeiro, temos um coração pecaminoso. Segundo, exemplos de liderança muito ruins, né, de homens que tomam a liderança, não só homens, mas falando especificamente hoje, né, que tomam a liderança como algo muito mais ditatorial do que sacrificial. E aí isso então vai manchando a imagem com relação ao que é a liderança e como ela deve ser exercida. E aí nós vemos quais os aspectos estão inseridos na incumbência de exercer a liderança. 2 aspectos. Vamos. Cultivar e guardar. Como que um homem ele pode então exercer a sua liderança? Desde Gênesis até no Novo Testamento nós temos
cultivar e guardar. O que é cultivar? Se você imaginar, se você já plantou alguma coisa, você tem a ideia do que é um cultivo. Todos os dias. Todos os dias. Então, todos os dias, não, né, quer dizer, no tempo certo, você ter a percepção do que você deve fazer e plantar isso constantemente. Como que isso se aplica à vida de um homem no seu lar, na sua igreja? Como ele vai cultivar? Ele vai cultivar na vida da sua esposa como o sexo mais frágil, vaso mais frágil, como Pedro coloca no capítulo 3. Ou seja, ele vai cuidar da sua esposa emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Ele vai trazer esse cuidado, ministrando a palavra, mostrando à sua esposa o caminho do Senhor, orando com a sua esposa. Ele está exercendo a sua liderança. Por outro lado, ele também vai estar com os filhos e ele vai cultivar o coração dos filhos com princípios bíblicos, com oração, com leitura, com ensino, com disciplina também. Ele vai poder exercer isso. Esse papel na igreja, ele vai ser o homem edificador também. Aquele que ensina na igreja, não, às vezes não, nem formalmente, numa sala de aula, num púlpito, né, numa classe de EBD, mas ele vai ensinar por meio do seu aspecto, do seu testemunho com relação a isso. Isso é o cultivar. O guardar é proteger a sua família das coisas que vêm do mundo. Então, ele não vai querer perder o seu cultivo. Se ele está cultivando, ele vai guardar. Imagine a ideia israelita, né? Tem muito isso, apesar do israelita ser, às vezes, contado como alguém bem disciplinado, mas ele tem a ideia do abraço do pai, do esposo. Quer dizer, eu estou cada vez cultivando na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida da igreja, e ao mesmo tempo eu estou abraçando para que possa guardar, para que nada, então, atrapalhe esse cultivar. E esse guardar é exatamente estar atento constantemente, como um líder faz. Um líder está atento constantemente com o que os filhos assistem, como a esposa está vivendo, como a igreja está caminhando, com irmãos queridos. Então, ele está guardando para que aquele jardim, aquele cultivo não seja perdido com todo o seu esforço, com todo o seu envolvimento. Ai, que lindo! E pastor, para a gente já ir caminhando aqui para o finalzinho. Liderança e autossacrifício. Como se relacionam as duas coisas dentro da liderança bíblica? Hoje nós temos a ideia de liderança, principalmente empresarial, né, alguém que é despojado, né, vivemos a era dos coaches, né, de como você ensina pessoas e tudo mais. Só que a liderança bíblica, inclusive isso também se relaciona no trabalho, na igreja, ela é sacrificial. Por que sacrificial? Porque o nosso maior exemplo de liderança é o nosso Senhor Jesus. Ele deu a sua vida, ele se ofereceu para que ele pudesse amorosamente, mesmo sendo o nosso líder. Inclusive, eu preguei João 13 na igreja esse final de semana, e João 13 fala sobre a questão de que Jesus lava os pés dos seus discípulos, ou seja, ele mostra o perfil de liderança com humildade e sacrificial. O que é o líder homem sacrificial? Aquele que chega cansado na sua casa, mas ao mesmo tempo ele vai se dedicar aos seus filhos e à sua esposa, porque ele vai se sacrificar. Não quer dizer que ele não precisa de descansar ou nem vá descansar, mas ele se sacrifica com estudos, com leitura, com aprendizado, para que ele possa ser esse líder constante e presente na vida da sua família e na vida da sua igreja. E a sua liderança é sacrificial também, porque ele não está, claro, ele está tendo a visão de que aquela esposa, os seus filhos, aquela igreja é sua responsabilidade. Ele está disposto a se doar para que eles sejam cultivados e guardados. Pastor, eu quero fazer um comentário do Rogério Valadares, que está aqui nos acompanhando. Ele colocou assim, tá de ponta cabeça mesmo, o mundo tá de ponta cabeça, pastor. Hoje tem homem fazendo papel de mulher e mulher fazendo papel de homem. Isso faz parte um pouco do... Exatamente, Rogério. Isso, infelizmente, acontece. Alguns por falta de aprendizado, outros por se aculturar, né, infelizmente, do pensamento feminista ou até mesmo machista que temos. Mas quando nós olhamos para a liderança bíblica, nós vemos uma liderança sacrificial. Então é importante resgatar os princípios da palavra e principalmente tomarmos a nossa vocação que o Senhor nos deu e encontrar beleza e gratidão em cumpri-las diante do Senhor. Muito bom. Gente, nós temos desenho do dia hoje, mas esse desenho está especial porque foi feito pelas mãos do nosso pastor Tiago. Quando eu cheguei aqui hoje... surpresa para mim. Quando eu cheguei aqui hoje, a Tainá diz, não temos desenho do dia. Eu falei, não pode, tem que ter desenho do dia,
Porque o desenho do dia é o que é uma coisa importante aqui pra gente avaliar. É filosófico. É filosófico, faz parte. E aqui, então, vocês vão perceber que quem já fez aconselhamento comigo um dia está me assistindo, ou já, né, não sei, lembro se Tainá lembra disso, mas você vai perceber o quanto eu sou bom em desenho, ou mais ou menos assim. Então, tive um retorno dizendo que seus desenhos são sensacionais. eu acho que é o Matheus que falou isso, né? O Matheus mesmo. Aqui o desenho do dia. Muito Pronto, bom. Pedro. Ok. Tainá, como eu fiz o desenho do dia, hoje eu acho que nada Eu mais justo de você explicar o desenho. Tá, eu vou explicar, mas aí eu gostaria que o senhor complementasse. Quando a gente fala de liderança masculina, ou o papel da mulher, o valor da mulher também perante Deus e a Bíblia, não tem como estar fora dos propósitos e dos planos de Deus, de Cristo, né? Nós estamos ali aliados, não tem como a gente estar longe, né, da misericórdia de Deus para nossas vidas. Muito boa. Talvez um homem pergunte assim, como eu posso ser um bom líder? Acho que a resposta ápice é, esteja aos pés de Cristo, porque é ali que você vai aprender, nós vamos aprender o que é realmente ser um líder sacrificial, ou que tem o auto-sacrifício diariamente. Muito bom. Obrigada, pastor. De nada. Antes de encerrarmos aqui, eu gostaria de fazer o último merchan. Dicas de livro, gente. O primeiro livro que eu gostaria de indicar é Homens Aconselhando Homens, do John Street. Então, temos aqui para vender na livraria e você pode também adquirir no site da editora Nutra. É um livro muito bom que você pode caminhar com homens da sua igreja. Isso é muito bom. E o segundo... Deixa eu complementar. Esse livro também tem mulheres aconselhando mulheres, gente. Isso, eu tenho, verdade. é excelente. O segundo livro é do pastor David Murk, que é Homem Nota 10, baseado em 1 Timóteo capítulo 3. Ele vai traçando ali o perfil daquele que é vocacionado para nos trazer também princípios com relação à palavra do Senhor. E a grande novidade aqui, Tainá, é que a partir de março nós vamos fazer uma sequência de estudos, uma série de estudos no programa MENAP. Lembra dele? Gente. Só que ele vai ser mensal, esse estudo. Primeiro sábado de cada mês, começando em março. Vamos estudar juntos o Homem Nota 10. Então vamos estar ali discutindo sobre vários temas e você está convidado. Começa em março com um estudo aí sequencial do Homem Nota 10 do pastor David Murk. Então fica aí, gente, já em alerta. É um programa que eu gosto muito. Eu sei que é para homens, mas nós mulheres também aprendemos muito. Então fica o convite aí. E é muito importante mulheres aprenderem sobre o papel do homem para que elas auxiliem os seus maridos, né, a caminharem no caminho do Senhor. E é importante que os homens aprendam sobre a vocação das mulheres para que ele também possa desempenhar e ajudar tanto na sua vocação quanto na vocação da sua esposa. Faz muita diferença, isso Exatamente. É muito bom, esse trabalho junto. Muito obrigada, pastor, mais uma vez. Eu agradeço, Tainá, agradeço a você que tem participado conosco, Deus abençoe a sua vida, que você tenha sido edificado assim como nós estamos sendo diariamente. Tainá, Deus abençoe e um ótimo programa. Obrigada, senhor também. Muito bom. Calma, gente, o programa não acabou, você continua aqui com a gente. E, é claro, eu não posso estar aqui no Sempre Juntos e deixar de falar de uma super novidade para você que ama decoração e por isso está à procura de uma tinta de qualidade. Se você está pensando em dar um novo visual para a sua casa, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis na sua lista. Nunca foi tão fácil personalizar as cores da sua casa, do seu quarto, da sua igreja, e, enfim, de qualquer ambiente que você deseja dar um toque novo, a Quali Vinil pode deixar do jeitinho que você sempre imaginou. Além de uma excelente qualidade, as tintas da Quali Vinil estão em todo lugar. Os produtos com certeza estão disponíveis numa loja bem pertinho de você. Então, inspire-se, transforme, decore. Já sabe, né? Use Quali Vinil. Agora nós vamos continuar com a nossa programação e agora nós temos os vídeos do dia também. E nós vamos continuar falando sobre liderança masculina. Você que está assistindo, o tema te chamou a atenção? Você gostou? Você está aqui, que nem o Rogério, que já deixou o seu comentário, a Débora Araújo, que também está aqui ligadinha. Então, gente, olha só, nós vamos continuar agora com o Eduardo Teruia, com o presbítero Eduardo Teruia, é isso mesmo. E ele vai explicar também de forma bíblica o que é a liderança masculina. A liderança, né? Primeiro, é muito claro que na Bíblia a liderança ela é exercida pelo ensino,
né? Ou seja, a fé cristã, ela se ensina para pessoas ensináveis, também tem isso, né? Tem pessoas que são conflituosas, elas não querem ser ensinadas. E a gente vê muito isso, infelizmente, hoje, né? As pessoas querem dar lições, não querem receber lições, né? As pessoas querem repreender, não querem ser repreendidas quando elas estiverem erradas. Então, essa questão de você edificar, liderar, você lidera pelo exemplo, né? Pela sua vida cristã, e você lidera também pelo ensino que você passa por esse seu exemplo prático, e também pelo exemplo e também pelo ensino que você precisa fazer da sã doutrina, da Bíblia, né? Nós ensinamos a Bíblia é que nos dá autoridade para nós liderarmos. Então nós precisamos conhecer a palavra. Não há outra forma, você não ensina o que você não sabe. E se nós partirmos do pressuposto que nós estamos ensinando coisas fora da Bíblia, então você está ensinando algo mundano. É um conhecimento, muitas vezes, pecaminoso. Então, nós precisamos passar esse nosso ensino, primeiro pelo filtro da palavra de Deus, né, e depois transmiti-lo às pessoas, para ver se o que nós estamos falando é algo que a gente ouviu numa palestra, viu num filme, ouviu numa música, ou se é a palavra de Deus que está chegando às pessoas. Porque essa é uma forma de edificação, né? Deus usa o ensino para edificar a igreja. E a liderança se exerce, por isso que é interessante, porque assim, quando a Bíblia fala do papel do presbítero, fala como alguém que precisa ensinar. Então a gente vê na Bíblia a liderança sendo exercida por presbíteros e diáconos, né? Na igreja presbiteriana, os pastores eles são presbíteros também. Presbíteros docentes, e os presbíteros, aqueles que são leigos, vamos chamar assim, né? Não foram para o seminário, mas foram eleitos pela igreja, são os presbíteros regentes. E, de qualquer forma, essa responsabilidade do ensino existe. Não é só porque o pastor é o presbítero docente, não, docente é ensino, então só ele ensina. Não, não é isso. Né? Os regentes, não. Então os regentes, eles são regentes, então eles só cuidam das coisas administrativas da igreja. Não. Né? Diz que presbíteros são pastores também. E aí você tem que pastorear o rebanho. Você só pastoreia o rebanho ensinando, cuidando, dando uma palavra de conforto, de exortação, de uma palavra que vai trazer esperança. Excelente palavra do presbítero Eduardo Teruya. Gente, vocês acham que o pastor Tiago teve só essa participação aqui? Não. Eu separei um vídeo também que ele participa e ele continua falando aí do trabalho, do papel da liderança do homem. A liderança bíblica colocada pelo Senhor nas Escrituras é a liderança que nós chamamos de uma liderança pastoral. Ele diz que a imagem, né, o autor diz que a imagem de Deus, que Deus representa e modela no perfil de liderança do homem, é uma liderança pastoral. É interessante pensar a respeito disso, porque quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, dando o perfil, né, do presbítero, daquele que almeja o episcopado, ele diz para Timóteo, olha, parafraseando aqui, obviamente, né, escolha homens, olhem para homens que tenham certo tipo de característica. Então, aquela característica era o que deveria ser visto no ambiente familiar para que ele, então, pudesse ser chamado para o ministério ou escolhido ali para ser treinado para o ministério pastoral. E é interessante que as mesmas características citadas por Paulo é o que são depois requeridas, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 5, de um pastor, né, de alguém que está levando o rebanho de Deus, pastoreando o rebanho de Deus. Então, o modelo bíblico de liderança masculina, de liderança, né, de trazer essa masculinidade para o homem em casa, é um modelo de pastoreio. É aquele homem que cuida, é aquele homem que zela, é aquele homem que conduz. E algumas características ali do cuidar da sua família, do educar os seus filhos, né, na disciplina e admoestação do Senhor, é não ser dado ao vinho, é não permitir, no caso ali, né, ser descontrolado, ter domínio próprio. Então você percebe que a avaliação que Paulo coloca é a partir da vivência deste homem no seu lar.
E esse perfil é descrito em toda parte da Escritura. Nós temos Abraão, Isaac e Jacó colocados como pastores e zeladores da sua família. Depois nós temos o apóstolo Paulo escrevendo. Depois nós temos o próprio Deus, a gente vai falar um pouco sobre isso, na forma como ele cuidava do seu povo, também caracterizava um cuidado de pastoreio. Então, a liderança de um homem, ele vem a partir de uma visão de eu pastoreio a minha família. E quais características que um pastor deve ter? Aquilo que Paulo diz. Inclusive, não está exatamente aqui nesse texto, mas até uma indicação. Tem um livro chamado Homens Nota 10, do David Merck, que você pode procurar e ler. Ele está disponível aí nas livrarias, inclusive aqui na livraria da IPP tem. Ele traça o perfil de 1 Timóteo capítulo 3 para todos os homens. E tem perguntas ali, tem discussões no final de cada capítulo que nos leva a uma reflexão de entender, somos pastores das nossas famílias, cuidamos assim. Então o modelo bíblico de liderança para um homem ali no seu lar é o modelo, é o perfil de pastoreio. E a gente sempre escuta, seja na roda de amigos, seja na igreja, em casa, nas mídias, a gente sempre escuta muita cobrança, um homem falando da mulher, a mulher falando do homem, machismo, feminismo, e aquela visão de mundo que eu estou querendo trazer. Mas é importante a gente entender que, como nós ouvimos aqui o pastor falando da importância do homem exercer o seu papel e da mulher, como já falamos de outras vezes, a mulher exercer o seu papel de forma bíblica, é importante a gente entender também o que acontece quando o homem não exerce o seu papel. Como nós vemos em Gênesis capítulo 3, eu acho que já temos esse exemplo claríssimo nas Escrituras. Adão, ao que tudo indica, foi omisso. Adão foi passivo. Omisso em que sentido? Ele não pastoreou a esposa. Quando o inimigo chegou sussurrando palavras contrárias ao que Deus tinha falado para Adão, Eva nem fora criada ainda. Mas ao invés dele passar corretamente a palavra, Eva cita a palavra de Deus para Satanás. Parece uma coisa boa, mas ela erra 3 vezes. Tudo indica em Gênesis 3:6 que ele estava presente no pedaço e não levantou um dedinho para interferir. Foi omisso. A mulher então tomou a frente. Ela, no vácuo deixado pelo marido dela, ela tomou a frente. Ela foi criada para ser auxiliadora idônea. Ela se transformou em líder do lar. E nós vemos o que aconteceu como resultado disso. Continua hoje. Homens omissos, homens passivos, que deixam o vácuo, as mulheres vão entrar. Às vezes, o machismo culpa as mulheres. As mulheres estão tomando a frente em tudo isso é tudo errado. Cadê o homem? Se nós ocupássemos o nosso devido lugar como líderes no lar, na igreja, principalmente essas 2 esferas que a palavra destaca, não de forma machista, mulher tem N ministérios que o homem não tem e não deve exercer, inclusive o ministério de mentoreamento de mulheres. Isso é para mulheres. Mulheres treinadas devem investir na vida das mais jovens. Tito 2 diz isso. Quando o homem não exerce seu papel, a mulher entra, ela vai doutrinar os homens e ninguém vai doutrinar as mulheres. Então, todos os ministérios bíblicos caem para a terra quando não temos homens. A mesma coisa no lar. Uma mulher sozinha pode criar como a mãe e a avó de Timóteo, homens de Deus. Ela pode ser fazedora de reis, líderes na igreja no mundo. Mas o ideal é que o homem exerça esse papel. Seja o pastor da sua família, dirija um culto doméstico, não aquele cultão de terno e gravata e cantar, de formar a capela do cantor cristão, hinos e salmos, 30 músicas, não é isso. Mas ele dirige um tempo agradável de instrução, de catequismo familiar. Nós precisamos resgatar isso, porque no vácuo tudo cai. Tá gostando? Eu acredito que sim, que são ótimas dicas, tá tendo uma ótima orientação para você. Nós vamos continuar com o pastor David e ele vai falar sobre o ministério para o preparo de homens. Olha só que bacana, gente, super interessante. Depois do ministério de púlpito, de exposição bíblica sistemática das Escrituras, eu creio que o próximo ministério fundamental de uma igreja local deve ser o discipulado, acompanhamento
de homens como verdadeiros líderes do lar. As nossas igrejas tendem a ter ministérios com crianças, ministério infantil, juniores, adolescentes, jovens. Nós temos ministérios com moradores da rua, com skatistas e tudo mais. Mas são raras as igrejas, embora muitas estejam despertando para isso, que tem um ministério focado em treinar homens para serem homens líderes do lar, da igreja e da comunidade. Então, depois do ministério de exposição bíblica séria do púlpito da igreja, eu entendo que esse é o ministério. Agora, pode ter multiformes manifestações. Eu diria, se sua igreja não tem nada assim, comece devagar. Eu creio que esse é o ministério estratégico que nós precisamos resgatar na igreja local. O pastor puritano Richard Baxter, 500 anos atrás, ele estava frustrado tentando promover um reavivamento na sua igreja. Mas um dia, foi como se Deus tivesse falado para ele: Baxter, você está trabalhando no lugar errado. Ele começou a ir de casa em casa, instruindo homens como serem os verdadeiros líderes do lar. Dirigir um tempo simples na palavra com seus filhinhos. E a partir daquele momento, indo de casa em casa, houve uma explosão de transformação na igreja. Quando Paulo deixou Tito em Creta, a primeira prioridade dele foi estabelecer uma liderança de homens críveis, o que nós tratamos no livro Homem Nota 10. Então, você que quer trabalhar nessa área ou está trabalhando, você está no centro, no cerne da questão. É o que Pedro faz com Cornélio. Você alcança Cornélio, você atinge a família toda. Não desista, não se desanime, seja sempre abundante nesta obra do Senhor, e o fruto disso não vai ser somente naqueles homens. Você está atingindo gerações, esposas, filhos. As esposas daquela classe de escola bíblica me agradeciam: meu marido está mudando, ele agora é homem nota 3,5, quando ele começou 2, alguma coisa assim. Não desista. Eu espero que o programa de hoje, o tema de hoje, tenha te ajudado. Lembrando que esses vídeos você consegue encontrar ali na íntegra no nosso canal no YouTube. Então, se você se interessou pelo tema, você quer se aprofundar, vai lá, faça a busca que você vai encontrar várias pregações falando sobre esse tema, tá bom? Gente, vamos continuar aqui? Agora eu quero falar uma coisa. Não sei se você vai concordar comigo, viu? Mas o que não pode faltar em qualquer comemoração, além de uma boa comida, é algo bem gostoso para adoçar a boca logo depois. Eu sou formiguinha, e você? Por isso, você não pode deixar de experimentar os doces da Becca Cake. Gente, a Becca Cake produz os melhores e mais deliciosos bolos confeitados para a sua comemoração. São doces finos, trufas de vários sabores, brownies e tortas, sempre feitas com muito amor e carinho. Os doces da Becca Cake são indispensáveis em qualquer festa. Ficou curioso para ver essas maravilhas de perto? Entre no Instagram, @beca.cake. Aproveita e faz logo o seu pedido. É só ligar no número 11 96187 3122. Becca Cake e o prazer marcante de um sabor doce na sua vida. Ai, gente, olha, sempre aqui no encerramento do trabalho aqui da operação da TV, a gente sempre dá um jeitinho de comprar um docinho, um bolinho e compartilhar. E aí, depois dessa chamadinha, ficou aquela vontade. Vamos continuar com a nossa programação. E agora é um momento que eu gosto muito, um momento que eu gosto de reviver, recordar de datas especiais, de momentos especiais, momentos mesmo que eu também não tive a oportunidade de viver, mas eu tenho a oportunidade de conhecer, de recordar aqui, que é com a Caixa das Lembranças. A Caixa das Lembranças de hoje é direto do túnel do ano de 2017. Essa foto que aparece aí na sua telinha
Foi o acampamento da UPA aqui, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dos adolescentes. E aí, olha só que igreja cheia, olha que momento ali, que tá tudo cheio, tudo bem gostoso, movimentado, todo mundo concentrado ali na pregação, na palavra. Esse lugar aí fica no local, é Mackenzie, no Cambuci, no Cabuçu. Cambuci não, gente, é Cabuçu, tá? É um espaço do Mackenzie, onde acontecem os acampamentos, é um espaço muito legal e onde você vê que ali, se você for no Instagram ali da UPA, você vai ver essa foto lá embaixo, tá? E você vai ver que tem o momento deles no refeitório, momentos de atividade, muita diversão. Eu fiquei morrendo de saudade dos acampamentos, desses encontros, das atividades que acontecem, que são tão gostosas, tão legais, e que é um momento ideal para a gente se divertir e aprender mais de Deus e viver momentos de comunhão. Estamos com saudades de momentos assim, hein? Eu tô louca para ter um momento assim, não vejo a hora desse período acabar e a gente poder ter essas atividades com todos juntos, né? Todos reunidos ali, sem esse medo, esse receio que nós estamos vivendo. E é claro, é necessário, é essencial a gente ter essa prevenção, mas vai ser melhor ainda quando a gente estiver mais tranquilo, não é mesmo? Bem, dando continuidade, eu zapeando ali nas redes sociais, eu sempre vou no Instagram e eu fico ali buscando alguns posts que tenham chamado a atenção. E o post de hoje que bombou nas redes foi este post da Nathalie Campos. Esse foi um post diferente, eu confesso que eu achei bem diferente. Ela apresenta toda a sua família, apresenta ali, fala o nome dos filhos, ela se apresenta, fala um pouco sobre ela, sobre cada um dos filhos, sobre o esposo, né, sobre o seu esposo, que é nada mais, nada menos do que o reverendo Heber Campos Júnior, é isso mesmo, gente. Aí ela conta o tempo que eles estão casados e é muito interessante porque ela tá dando boas-vindas para quem não a conhece, para quem não conhece a família ainda, ela se apresenta e fala para as pessoas serem bem-vindos ali na página do Instagram para poder interagir. E você já parou para pensar que isso é interessante? Às vezes você segue algumas pessoas e você sabe pouca coisa sobre ela. Às vezes você sabe do trabalho dela, do que ela posta ali, mas da vida dela, da família, às vezes você não conhece muito. E eu achei muito interessante esse post. Se você ficou interessado, quer ver de pertinho, quer curtir, quer comentar, quer compartilhar, é só você seguir a página dela, que é o @Nathalie Campos. Vai lá, dá um cliquezinho, vai lá, começa a seguir. Ela é uma boa influência cristã, ela compartilha vários conteúdos interessantes, principalmente aí para você, mulher. Eu falo porque eu comecei a seguir, eu conheci o trabalho dela quando eu estava junto com as meninas ali no Diário de Eva, e eu fiquei super interessada, tem vários posts interessantíssimos que me auxiliam, me ajudam também, então fica essa dica para você. E lembrando que você também pode seguir aqui a nossa página da IPPTV, isso mesmo, é @ipp.tv. Gente, tá bombando a nossa página. Muitos posts, a gente anuncia as novidades, então você fica por dentro de tudo que acontece aqui na sua TV e na sua igreja por meio da nossa página do Instagram. Vai lá, também você pode seguir e começar ali a acompanhar todas as notícias ali quentinhas, hein? Olha que coisa maravilhosa, ficar por dentro de tudo que acontece. Bem, nós ficamos por aqui, mas eu tenho um aviso. Hoje é segunda-feira, é dia de Conexão com Deus, isso mesmo, às 20 horas. Você já entrou no site para ver se ainda dá tempo de você vir presencialmente? Não? Então entra lá, é ippinheiros.org.br/cultos. Entra lá, vê se ainda tem vaga, se dá para você vir participar presencialmente. Se tiver, olha só que bênção. Então hoje às 20 horas você pode vir aqui na igreja e participar com o nosso pastor Paulo Júnior, é isso mesmo. O tema está interessante, é por que algumas pessoas sofrem mais do que as outras? Olha só, você já fez essa pergunta? Você tem essa dúvida? Se tem, então assista hoje, Conexão com Deus. Mas calma, se você não tem como vir presencialmente, você pode assistir aí do seu lar, aqui ó, no nosso canal, hoje às 20 horas. Tá bom? E, claro, hoje tem Clube do Livro, então, por favor, às 17 horas, fica aí ligadinho que você vai assistir. Peraí, eu tive um retorno aqui. Deixa eu ver aqui da produção. Matheus, qual que era o recado? Clube do Livro às 5 horas, isso mesmo, reforçando. Ai, gente, acabei de ficar sabendo que não tem mais vaga. Então vai ter que ser online mesmo. Então se programe aí na sua casa, já chame a família, já reúna todo mundo
e você assista aí ao vivo na IPP-TV. Então, já sabem, você tem compromisso hoje às 20 horas aqui no nosso canal. Fica ligadinho. Gente, fiquem todos com Deus. Espero que você tenha gostado do programa hoje. Espero que, de alguma forma, a gente tenha te auxiliado, te ajudado aí. E eu quero mandar um abraço para a Ângela Mello, para o Rogério Valadares, para a Ângela... Ah, tá aqui a Ângela de novo, eu repetindo. A Joana Neiri. E fiquem todos com Deus. A Débora Araújo, que está aqui com a gente. E até amanhã, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau.